Um discurso de Jesus impede uma caravana nupcial de ser atacada por salteadores. Falarei no lugar para onde vamos, diz o Senhor, enquanto o grupo vai cada vez mais para os vales que assaltam a montanha por caminhos pedregosos e estreitos, e sobem e descem, perdendo horizontes e reconquistando-os. Finalmente descendo uma ladeira muito íngreme, onde só o bode se sente à vontade, como diz Pedro. Chegam a um vale profundo, onde podem descansar e comer perto de uma nascente que é muito rica em água. Existem outras pessoas espalhadas pelos prados e matagais fazendo suas refeições, como Jesus e seus apóstolos. Deve ser um conhecido local de descanso preferido pelos viajantes, uma vez que é protegido dos ventos e possui prados fofos e muita água. São peregrinos que se dirigem a Jerusalém, viajantes que se dirigem talvez ao Jordão, mercadores de cordeiros destinados ao templo, pastores com seus rebanhos. Alguns viajam a cavalo, a maioria a pé. Há também uma caravana nupcial, em ordem festiva, que acaba de chegar. Joias de ouro brilham através do véu que cobre a noiva, um pouco mais velha que uma menina. Na companhia de duas matronas cintilantes de pulseiras e colares, e de um homem, talvez o casamenteiro, além de 2 criados. Chegaram em burros enfeitados com fitas e sinos de arreios e se retiraram para comer a um canto, como se temessem que os olhares das pessoas presentes violassem a jovem noiva. O casamenteiro ou parente, seja ele quem for, monta a guarda em atitude ameaçadora, enquanto as mulheres comem. A curiosidade das outras pessoas é muito despertada e, de fato, com a desculpa de pedir um pouco de sal, ou uma faca, ou uma gota de vinagre, sempre há alguém que vai aqui ou ali para saber se alguém sabe quem a noiva é, para onde ela está indo e muitas outras coisas do tipo. Há quem saiba de onde vem, para onde vai, e fica mais do que feliz em contar tudo o que sabe. Também porque é impelido por outro homem que o torna mais falante ao lhe servir um vinho muito bom. Em poucos instantes, até os detalhes mais secretos de 2 famílias são revelados, com informações sobre o enxoval que a noiva está levando nas caixas que ali estão, e sobre os bens que a esperam na casa do marido, e assim por diante. Eles então descobrem que a noiva é filha de um rico comerciante em Jope, e vai se casar com o filho de um rico comerciante em Jerusalém, e que o noivo a precedeu para adornar a casa nupcial de sua chegada iminente, e que o homem quem a acompanha é amigo do noivo, e também filho de um comerciante, de Abraão, que trabalha com diamantes e gemas, enquanto o noivo é batedor de ouro, e o pai da noiva é comerciante de tecidos de lã e algodão, tapetes, cortinas. Como o tagarela está perto do grupo apostólico, Tomé ouve-o e pergunta: é o noivo, talvez, Natanael de Levi? Sim, ele é. Você conhece ele? Conheço bem o pai, porque fiz negócios com ele. Conheço um pouco menos o Natanael, um casamento rico. E uma noiva feliz. Ela está coberta de ouro. Abraão, parente da mãe da noiva e pai do amigo do noivo, se destacou, assim como o noivo e seu pai. Dizem que o conteúdo dessas caixas vale muitos talentos de ouro. Bom Deus! Exclama Pedro, e ele assobia uma melodia. Diz então: vou ver de perto se os bens principais correspondem aos restantes. E levanta-se juntamente com Tomé, e os 2 dão um pequeno passeio à volta do grupo nupcial. Eles observam as 3 mulheres cuidadosamente, 3 montes de tecidos e véus, dos quais emergem mãos e pulsos enfeitados com joias e através dos quais podem ver orelhas e pescoços cintilando com joias. Eles também observam o casamenteiro arrogante, que tanto se vangloria, como se tivesse que repelir os corsários que atacam a virgenzinha. Tomé implora que ele cumprimente Natanael de Levi em nome de Tomé, chamado Dídimo. E assim se faz, tanto que enquanto ele fala, a noiva consegue ser admirada, pois se levanta de tal forma que seu manto e véu caem, e ela aparece com toda a graciosidade de seu corpo e roupas a mostrar sua riqueza, digna de um ídolo.
Ela deve ter 15 anos no máximo. Ela se move com dificuldade, apesar da desaprovação das duas matronas, para seus modos afetados. Ela desamarrou suas tranças e depois as prendeu novamente, por meio de preciosos grampos de cabelo. Ela apertou seu cinto cravejado de pedras preciosas, desamarra, tira e volta a calçar as sandálias estilo sapato, fechando-as com fivelas de ouro, e ao mesmo tempo ela exibe seus lindos cabelos escuros, suas lindas mãos e braços macios, uma cintura esguia, seios e quadris bem torneados, seus pés perfeitos e todas as suas joias que tilintam e brilham à luz das chamas das fogueiras. Pedro e Tomé voltam. Tomé diz: ela é uma linda menina. Ela é uma perfeita pombinha, pode ser, mas seu amigo Natanael logo descobrirá que há alguém que mantém sua cama quentinha para ele, enquanto ele esquenta ouro para bater. E seu amigo é um idiota perfeito. Ele põe a noiva nas mãos certas, conclui Pedro, sentando-se perto de seus companheiros. Não gostei daquele homem que estava a encorajar aquele outro tolo ali a falar. Quando ele ouviu tudo o que queria saber, ele subiu a montanha. Este é um lugar ruim e o tempo está perfeito para salteadores de estrada. Noites de luar, calor exaustivo, árvores todas cobertas de folhas. Não gosto deste lugar, resmunga Bartolomeu. Teria sido melhor continuar. E aquele imbecil que falou de todas as riquezas, e aquele outro que faz o papel do herói e do vigia das sombras e não pode ver corpos reais. Bem, ficarei vigilante perto do fogo. Quem vem comigo? Pergunta Pedro. Eu vou, Simão, responde o Zelote. Posso ir sem dormir. Muitas pessoas, principalmente os viajantes solteiros, se levantaram e foram embora, alguns de cada vez. São os pastores com seus rebanhos, o grupo nupcial, o apostólico e 3 mercadores de cordeiros que já dormem. A noiva também está dormindo com as matronas sob uma tenda que os criados montaram. Os apóstolos procuram lugar para descansar, enquanto Jesus se retira para orar. Os pastores acendem uma fogueira no centro da clareira, onde estão seus rebanhos. Pedro e Simão acendem outro próximo ao caminho do penhasco onde o homem desapareceu, aquele que havia despertado a suspeita de Bartolomeu. O tempo passa e quem não está roncando está balançando a cabeça. Jesus está orando. Há um silêncio mortal. Além disso, a primavera brilhando ao luar parece estar silenciosa. A lua agora está alta no céu e a clareira é bem iluminada, enquanto as bordas são sombreadas por uma folhagem densa. Um grande cão pastor rosna. Um pastor levanta a cabeça. O cão se levanta, levantando o pelo das costas e apontando em direção de alerta. Ele até treme em sua profunda excitação, enquanto seu rosnado vazio fica cada vez mais alto. Simão também levanta a cabeça e balança Pedro, que está cochilando. Um leve farfalhar pode ser ouvido na madeira. Vamos ao mestre, vamos trazê-lo conosco, dizem os 2 apóstolos. Nesse ínterim, o pastor acorda seus companheiros. Todos estão ouvindo em silêncio. Também Jesus se levantou, antes de ser chamado, e vai em direção aos 2 apóstolos. Eles se reúnem perto de seus companheiros, ou seja, perto dos pastores, cujo cachorro está cada vez mais excitado. Chamem aqueles que estão dormindo, todo mundo. Diga-lhes que venham aqui, sem fazer barulho, principalmente as mulheres e os criados com os cofres. Diga a eles que talvez haja salteadores por perto, mas não diga às mulheres, só aos homens. Os apóstolos estendem-se obedecendo ao mestre que diz aos pastores: põe muita lenha no fogo para que dê uma boa luz. Os pastores obedecem e, parecendo excitados, Jesus diz-lhes: não tenham medo, nenhum rebanho de lã será tirado de vocês. Os mercadores chegam e sussurram: oh, nossos lucros! E eles adicionam uma série de abusos contra os governadores romanos e judeus que não limpam o mundo dos ladrões. Não tenham medo, vocês não vão perder uma única pequena moeda, diz Jesus confortando-os.
Chegam as mulheres que choram e se assustam, porque o valente casamenteiro, tremendo de medo, as aterroriza gemendo. Será a nossa morte, os ladrões vão nos matar. Não tenham medo, ninguém vai tocar em vocês, eles nem vão olhar para vocês. Diz Jesus para os consolar, e leva as mulheres ao centro do pequeno grupo de homens e animais assustados. Os burros urram, o cão late, as ovelhas balem, as mulheres choram, e os homens praguejam ou desmaiam mais do que as mulheres, uma verdadeira cacofonia provocada pelo medo. Jesus está calmo, como se nada tivesse acontecido. O farfalhar na madeira não pode mais ser ouvido por causa do alvoroço, mas a presença de ladrões se aproximando na floresta é evidenciado pelo barulho de galhos quebrando e pedras rolando. Silêncio, ordena Jesus. E ele ordena de forma que tudo fique quieto. Jesus sai do lugar e vai em direção ao bosque, na orla da clareira. Ele vira as costas para a madeira e começa a falar. A ânsia perversa de ouro leva os homens a acalmar os sentimentos. O homem se dá a conhecer por causa de sua fome de ouro, mais do que qualquer outra coisa. Considere quanto mal é causado por este metal por meio de seu brilho sedutor, mas inútil. Eu acho que o ar no inferno é da mesma tonalidade. Tão infernal é sua natureza desde que o homem se tornou pecador. O Criador o havia deixado nas entranhas daquele enorme lápis lazuli que é a terra, criado por sua vontade, para que pudesse ser útil ao homem com seus sais e um ornamento para os templos. Mas Satanás, beijando os olhos de Eva e mordendo o ego do homem, deu o sabor da bruxaria ao metal inocente. E desde então, o homem mata e peca por causa do ouro. A mulher, por causa disto, torna-se vulgar e inclinada ao pecado carnal. O homem, por causa dele, se torna um ladrão, usurpador, assassino, severo contra seu próximo e sua própria alma, que ele priva de sua verdadeira herança para seguir coisas transitórias, e ele priva também do tesouro eterno para o bem de algumas lâminas brilhantes que ele terá que deixar em sua morte. Você que por causa do ouro peca mais ou menos levianamente ou mais ou menos seriamente, e quanto mais você peca, mais você ri do que suas mães e professoras lhe ensinaram, ou seja, que há uma recompensa ou um castigo por ações cometidas durante a vida. Você não vai considerar que por causa de tal pecado você perderá a proteção de Deus, vida eterna e alegria, e você terá em seus corações remorso e maldição, enquanto o medo será seu companheiro, medo do castigo humano, que não é nada quando comparado ao medo que você deveria ter, mas não tem, do castigo divino. Você não vai considerar que você pode ter um fim terrível por causa de seus erros, se você chegou a ser criminoso, e um fim ainda mais terrível, porque será eterno, se por causa do ouro seus erros não chegaram a derramar sangue, mas desprezaram a lei do amor e do respeito ao próximo, por negar ajuda para aqueles que estão morrendo de fome por meio de sua avareza, ou roubando posições ou dinheiro, ou fraudando por meio de pesos falsos, por meio de sua ganância? Não, você não considera tudo isso. Você diz, é tudo uma história ociosa, e esmaguei essas histórias inúteis com o peso do meu ouro, e elas não existem mais. Não é uma história ociosa, é a verdade. Não diga, bem, quando eu morrer é o fim de tudo. Não, esse é o começo. A próxima vida não é um abismo sem pensamento e sem lembrança do passado que você viveu, ou sem saudade de Deus, como você pensa que é o período de expectativa da libertação pelo Redentor. A próxima vida é uma expectativa feliz para os justos, uma expectativa paciente para os que espiam, uma expectativa terrível para os condenados. Pela primeira, no limbo, pela segunda, no purgatório, pela terceira, no inferno. E enquanto a expectativa terminará para o primeiro quando eles entrarem no céu, após o Redentor, será consolado para o segundo por uma esperança maior
depois daquela hora, enquanto a terrível certeza da maldição eterna será confirmada para o terceiro. Pense nisso, seus pecadores. Nunca é tarde demais para se arrepender. Mude o veredito que está sendo escrito no céu contra você por meio do verdadeiro arrependimento. Não deixe que o Sheol seja um inferno para você, mas uma expectativa expiadora, pelo menos por sua própria vontade. Não deixe que seja escuridão, mas crepúsculo. Não tortura, mas saudade. Não desespero, mas esperança. Vão, não se esforce para lutar contra Deus. Ele é o forte e o bom. Não insulte os nomes de seus parentes. Ouça o lamento daquela fonte. É como o lamento que parte o coração de suas mães, sabendo que vocês são assassinos. Ouça o uivo do vento naquela garganta. Parece ser ameaçador e praguejador. Como seus pais o amaldiçoam pela vida que você leva. Ouça o remorso chorando em seus corações. Por que você quer sofrer enquanto pode estar pacificamente satisfeito com o pouco na terra e com tudo no céu? Conceda paz aos seus espíritos. Dá paz aos homens que têm medo, que devem ter medo de ti como se fosses tantos animais selvagens. Conceda-se paz, pobres desgraçados. Elevem seus olhos ao céu. Separem suas bocas da comida venenosa. Purifiquem suas mãos, que gotejam com o sangue de seus irmãos. Purifiquem seus corações. Eu tenho fé em você. É por isso que estou falando com você. Porque se o mundo inteiro te odeia e teme, eu não te odeio nem te temo. Mas eu estendo minha mão para dizer a você: levante-se, venha. Torne-se manso entre os homens, homens entre os homens. Tenho tão pouco medo de vocês que agora digo a todos aqui: voltem e descansem. Não toleres mal-estares com os teus pobres amigos, mas ora por eles. Ficarei aqui olhando para eles com olhos carinhosos e juro que nada vai acontecer, porque o amor desarma o violento e satisfaz o ganancioso. Bendito seja o amor, a verdadeira força do mundo, a força desconhecida mas poderosa, a força que é Deus. E dirigindo-se a todos, Jesus diz: já podem ir, não tenham medo, não há mais malfeitores ali, mas homens consternados que choram. Quem chora não faz mal, desejo a Deus que permaneçam como estão agora. Seria a sua redenção. O segredo do apóstolo João é revelado. A chegada a Beter nos rosários de Joana de Cusa. O séquito de animais que segue o colégio apostólico sofreu uma mudança. O bode não está mais lá e em seu lugar há uma ovelha e 2 cordeiros. Uma ovelha gorda com úbere túrgido, 2 cordeirinhos alegres como ouriços. Um minúsculo rebanho que parece menos mágico do que o muito escuro bode e que faz todo mundo feliz. Eu disse-te que teríamos uma cabrinha para fazer a Marzian um pastorzinho feliz. Em vez da cabrinha, já que vocês não vão ouvir falar de cabras, temos ovelhas e brancas, exatamente como Pedro as queria. Claro, achei que estava puxando Beelzebu comigo, diz Pedro. De fato, desde que esteve conosco, quantas coisas desagradáveis aconteceram. Foi um feitiço nos seguir, confirma o Iscariotes com raiva. Um bom feitiço, então, porque que mal realmente nos sobreveio? Diz João calmamente. Todos gritam com ele, censurando-o por sua cegueira. Você não viu como eles zombaram em Modim? E você acha que a queda do meu irmão não foi nada? Ele poderia ter sido arruinado. Se ele tivesse quebrado as pernas ou as costas, como poderíamos tirá-lo dali? E você acha que o incidente da noite passada foi agradável? Eu vi tudo, considerei tudo e bendisse o Senhor, porque não nos aconteceu nada de errado. O mal veio em nossa direção, mas depois fugiu, como de costume. E os incidentes certamente serviram para deixar sementes de bondade, tanto em Modim quanto nos viticultores, que vieram com a certeza de que encontrariam pelo menos uma pessoa ferida, e com o remorso de não terem sido caridosos, e de fato queriam fazer as pazes.
E o mesmo aconteceu ontem à noite com os ladrões. Eles não fizeram mal a nós, isto é, Pedro, recebemos as ovelhas em troca da cabra e como um presente para sua segurança. E agora há muito dinheiro para os pobres, porque os mercadores e as mulheres nos deram bolsas de dinheiro e ofertas. E o que é mais importante, todos receberam a palavra de Jesus. João tem razão, dizem o Zelote e Judas Tadeu. E este conclui: tudo parece decorrer através de uma clara presciência do futuro. É estranho que estivéssemos ali e nos atrasássemos por causa da minha queda, ao mesmo tempo que as mulheres enfeitadas com joias e os pastores com grandes rebanhos, assim como os mercadores com muito dinheiro. Todos eles eram maravilhosas presas para os ladrões. Irmão, diga-me a verdade. Você sabia que tudo isso iria acontecer? Tadeu pergunta a Jesus. Já disse muitas vezes que posso ler o coração dos homens e, quando o Pai não dispõe de outra forma, não ignoro o que deve acontecer. Bem, por que erras às vezes, como ir para os fariseus hostis ou para as cidades totalmente hostis? Pergunta Judas Iscariotes. Jesus o encara e depois diz com calma e devagar: não são erros, são necessidades da minha missão. O doente precisa de um médico e o ignorante de um mestre. Tanto o primeiro quanto o último, às vezes, rejeitam o médico ou o mestre. Mas se eles são bons médicos e bons mestres, eles continuam a ir para aqueles que os recusam, porque é seu dever ir. E eu vou. Vocês gostariam que toda a resistência desmoronasse aonde quer que eu fosse. Eu poderia fazer isso, mas não uso violência contra ninguém. Eu convenço as pessoas. A coerção deve ser usada apenas em casos muito excepcionais e apenas quando o espírito iluminado por Deus entende que pode servir para persuadir que Deus existe e é o mais forte, ou quando muitas pessoas estão para ser salvas. Como ontem à noite, hein? Pergunta Pedro. Ontem à noite aqueles ladrões ficaram com medo porque viram que estávamos bem acordados e à espera deles, diz o Iscariotes com evidente desprezo. Não, eles foram convencidos por palavras, diz Tomé. Não, eles não sonhariam com isso. Eles são realmente almas ternas que podem ser convencidas por algumas palavras, mesmo que sejam ditas por Jesus. Eu sei como eles são quando fui atacado com minha família e muitas pessoas de Betsaída no desfiladeiro de Adumim, responde Filipe. Mestre, diga-me, desde ontem que eu queria te perguntar, foram as suas palavras ou a sua vontade para impedir que algo acontecesse? Pergunta Tiago de Zebedeu. Jesus sorri e fica em silêncio. Mateus responde. Penso que foi sua vontade superar a dureza daqueles corações que ele quase paralisou, para poder falar e salvá-los. Eu também digo isso, por isso ficou ali sozinho, olhando para a madeira. Ele os subjugou com seu olhar, por meio de sua calma indefesa, e por confiar neles. Ele nem mesmo tinha um pedaço de pau nas mãos, diz André. Tudo bem, isso é o que dizemos, isso é o que pensamos, mas quero ouvir do mestre, diz Pedro. Há uma discussão animada, na qual Jesus não interfere. Alguns dizem que, uma vez que Jesus declarou que não força ninguém, ele também não usou de coerção no caso daqueles ladrões. É o que afirma Bartolomeu. Em vez disso, Iscariotes, que é moderadamente apoiado por Tomé, declara que não pode acreditar que a aparência de um homem possa fazer tanto. Mateus retruca. Pode fazer isso e muito mais. Eu fui convertido pelo seu olhar antes mesmo dele falar comigo. As opiniões opostas causam uma discussão animada, já que cada um insiste obstinadamente na sua. João, como Jesus, fica em silêncio e sorri, abaixando a cabeça para esconder o sorriso. Pedro revive a discussão, pois nenhum dos argumentos de seus companheiros o convence. Ele pensa e diz que o olhar de Jesus é diferente do de um homem comum,
e quer saber se é porque ele é Jesus, o Messias, ou porque ele é sempre Deus. Fala Jesus: digo-vos solenemente que não só eu, mas todo aquele que se une a Deus por uma santidade irrepreensível, pureza e fé, pode fazê-lo, e muito mais. O olhar de uma criança, se seu espírito está unido a Deus, pode causar o colapso de templos vãos, sem sacudi-los, como fez Sansão. Pode ordenar que as feras e os homens-feras sejam mansos, pode repelir a morte e derrotar as doenças do espírito. E a palavra de uma criança, unida a Deus e instrumento de Deus, também pode curar doenças, tornar inofensivo o veneno das cobras, operar todos os tipos de milagres, porque é Deus quem trabalha nele. Ah, entendi, diz Pedro, e ele encara João. E depois de uma longa conversa interna consigo mesmo, conclui em voz alta: sim, tu, mestre, podes fazer isso, porque és Deus, e porque és homem unido a Deus. E o mesmo acontece com aqueles que vão tão longe, ou chegaram a se unir a Deus. Eu entendo, eu realmente entendo. Mas não estás a indagar sobre a chave dessa união, ou sobre o segredo desse poder? Nem todos os homens conseguem sucesso em ir tão longe, embora todos tenham os mesmos meios para ter sucesso. Muito bem, onde está a chave para aquela força que une o homem a Deus e domina a matéria? Uma oração ou palavras secretas? Há pouco, Judas de Simão culpava o bode expiatório por todos os incidentes desagradáveis que nos aconteceram. Não há feitiços relacionados com animais. Rejeite as superstições, que também são uma forma de idolatria e podem causar infortúnios. E como não existem fórmulas para fazer feitiçaria, não existem palavras secretas para fazer milagres. Só existe amor. Como disse ontem à noite, o amor acalma os violentos e satisfaz os gananciosos. Deus do amor. Com Deus dentro de você, totalmente possuído pelo amor perfeito, seu olho se tornará um fogo capaz de queimar todos os ídolos e derrubar seus simulacros, e sua palavra se tornará poder. E seu olho se tornará um braço que desarma. Você não pode resistir a Deus, você não pode resistir ao amor. Só o demônio pode resistir, porque ele é o ódio perfeito, e seus filhos podem resistir com ele. Os outros, os fracos dominados pelas paixões, mas que não se venderam voluntariamente ao demônio, não resistem. Qualquer que seja sua religião, ou sua indiferença a qualquer fé, qualquer que seja o nível de sua base espiritual, eles são atingidos pelo amor, o grande vencedor. Esforce-se para chegar lá logo, e você fará o que os filhos de Deus e os portadores de Deus fazem. Pedro não tira os olhos de João. Também os filhos de Alfeu, Tiago e André estão animados e vigilantes. Pois bem, meu senhor, diz Tiago de Zebedeu, o que aconteceu ao meu irmão? Tu estás falando dele. Ele é o menino que faz milagres. É isso? É assim? Que foi que ele fez? Ele virou uma página do livro da vida. Leu e aprendeu novos mistérios, nada mais. Ele o precedeu porque não para considerar cada obstáculo, para pesar cada dificuldade, para calcular cada lucro. Ele não vê mais a terra. Ele vê a luz e vai em sua direção, sem parar. Mas deixe-o em paz. As almas queimando com chamas maiores não devem ser perturbadas em seu ardor que alegra e queima. Você deve deixá-las queimar. É a maior alegria e a maior labuta. Deus lhes concede momentos de escuridão porque sabe que o forte calor mata almas delicadas quando estão expostas ao sol contínuo. Deus concede silêncio e orvalho místico a essas almas delicadas, como concede a flores silvestres. Deixe o atleta do amor descansar, quando Deus permite que ele descanse. Imite os ginastas que dão o devido descanso aos seus alunos. Quando chegar onde ele já chegou, e mais além, porque tanto vocês como ele irão além desse ponto, perceberão a necessidade de respeito, silêncio e luz tênue que as almas sentem quando se tornam a presa do amor e seu instrumento.
Não pensem, terei prazer em ser conhecido. E João é um tolo, porque as almas dos nossos próximos, como as almas das crianças, querem ser atraídas por maravilhas. Não, quando você estiver lá, terá o mesmo desejo de silêncio e luz fraca que João tem agora. E quando eu não estiver mais entre vocês, lembrem-se que quando vocês tiverem que pronunciar uma sentença sobre uma conversão ou sobre uma possível santidade, vocês devem sempre usar a humildade como medida. Se um homem ainda é orgulhoso, não acredite que ele se converteu. E se o orgulho reina em um homem, que pode até ser chamado de santo, pode ter certeza de que ele não é um santo. Ele pode bancar o santo de maneira charmosa e hipócrita e fingir que faz maravilhas, mas ele não é santo. Sua aparência é hipocrisia, suas maravilhas são satanismo. Vocês entenderam? Sim, mestre. Estão todos calados e pensativos. Mas se seus lábios estão fechados, é possível adivinhar seus pensamentos pelo semblante. Um desejo profundo de saber estremece como éter ao redor deles, emanando deles. O zelote se esforça para desviar sua atenção e assim ganhar tempo para falar com eles separadamente e aconselhá-los a ficarem quietos. Acho que o zelote assumiu essa tarefa no grupo apostólico. Ele é o moderador, o conselheiro, o pacificador de seus companheiros, além de ser aquele que entende muito bem o mestre. Ele diz: já estamos na propriedade de Joana. Essa aldeia naquele pequeno vale é Beter. O grande edifício naquele topo é o castelo onde ela nasceu. Você pode sentir o cheiro desse perfume no ar? Vem dos rosários que começam a exalar perfume ao sol nascente. A noite é uma fragrância poderosa, mas é tão bonito vê-los na manhã fresca, cobertos de gotas de orvalho, como milhões de diamantes jogados em milhões de corolas que se abrem. Quando o sol se põe, eles pegam todas as rosas que estão completamente abertas. Venham, quero mostrar a vocês, de uma colina, a vista de rosários que transbordam do topo, como uma cachoeira, descendo os penhascos do outro lado. Mas o que ela faz com tudo isso? Pergunta Filipe. Ela gosta, responde Tomé. Não, ela extrai a essência e, portanto, emprega centenas de criados e jardineiros que trabalham nas prensas. Os romanos fazem muito uso disso. Jonathan estava me contando quando me mostrou os números da última safra. Mas lá estão Maria de Alfeu com o menino. Eles nos viram e estão chamando os outros. Na verdade, estão Joana e as duas Marias, que são precedidas por Marziã, que corre em direção a Jesus e a Pedro, com os braços estendidos para um abraço. As mulheres também chegam e se prostram diante de Jesus. Paz a todos. Onde está minha mãe? Entre as rosarias, mestre, com a Elisa. Oh, ela está definitivamente curada. Ela agora pode enfrentar o mundo e seguir a ti. Obrigado por me servir para esse fim. Graças a ti, Joana. Você pode ver que foi útil vir para a Judéia. Marziã, aqui estão seus presentes. Este lindo boneco e essas lindas ovelhas. Você gosta deles? O menino está sem fôlego de alegria. Ele se inclina em direção a Jesus, que se curvou para lhe dar a marionete e assim ficou para olhá-lo no rosto, e agarra seu pescoço, beijando-o com o maior ardor. E assim te tornareis manso como as ovelhinhas, e depois serás um bom pastor para os que creem em Jesus. Isso está certo? Marziã responde, sim, com a voz embargada, enquanto seus olhos brilham de alegria. Agora vai ver o Pedro, porque vou para minha mãe. Posso ver uma tira de seu véu movendo-se ao longo de uma sebe de rosas. E ele corre para Maria, abraçando-a contra o coração, em uma esquina de um caminho. Depois de um primeiro beijo, Maria, ainda ofegante, explica. Elisa vem atrás de mim. Corri para te beijar, porque não me foi possível não te beijar. Mas não queria te beijar na frente dela. Ela mudou muito, mas seu coração ainda dói na presença da alegria de outras pessoas, agora negada a ela para sempre. Lá vem ela.
Elisa caminha os últimos metros com um passo rápido e se ajoelha para beijar a túnica de Jesus. Ela não é mais a mulher trágica de Betsur. É uma velha senhora austera, marcada pela dor que deixou marcas profundas no seu semblante. Que seja abençoado, meu mestre, agora e sempre, por me devolver o que eu havia perdido. Que uma paz maior esteja com você, Elisa. Estou feliz em ver você aqui. Fique de pé. Estou feliz também. Tenho tantas coisas para te dizer e para te pedir, Senhor. Teremos muito tempo, porque vou ficar aqui alguns dias. Venha para que eu possa apresentar-lhe os meus discípulos. Oh, já entendeste o que eu queria te dizer? Que quero começar uma nova vida, a sua, e ter uma nova família, a sua, e filhos, os seus, como tu me disseste falando de Noemi, em minha casa, em Betsur. Eu sou a nova Noemi pela sua graça, meu Senhor. Que sejais abençoado por isso. Não estou mais deprimida e estéril. Eu ainda serei mãe. Se Maria me permitir, serei também mãe para vós, além de ser mãe para os filhos da tua doutrina. Sim, você será. Maria não terá ciúmes, e eu vou te amar tanto que você não vai se arrepender de ter vindo conosco. Dirijamo-nos agora àqueles que desejam dizer-lhe que a amam como irmãos. E Jesus a pega pela mão e a conduz para sua nova família. A jornada feita enquanto esperava pelo Pentecostes acabou. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.